Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Lucas 11, a partir do versículo de número 9. Lucas capítulo 11, começando a leitura pelo versículo de número 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Podeis assentar. Alguns textos da Bíblia são por nós muito utilizados para pregar uma mensagem evangelística. Textos que são bem diretos e que deixam as coisas muito claras acerca da salvação. Por exemplo, João 3:16, talvez o texto preferido dos evangélicos, por ser uma síntese da mensagem de salvação. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E entenda-se aí por dar, não apenas dá para ele vir ao mundo, mas para morrer pelo mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto mostra, meus irmãos, que Jesus é o dom de Deus para o mundo. Jesus não é dado para um círculo seleto de eleitos, de especificamente predestinados para serem beneficiários de sua graça, com exclusividade, sem que outros tenham oportunidade de também, pelo arrependimento e fé, acolhê-la. Mas Jesus é o dom de Deus para todo mundo. E quando fala do mundo, é o mundo caído. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi dado para morrer em nosso lugar, porque éramos pecadores, porque estávamos distantes de Deus. Jesus é o dom de Deus para o mundo pecador. Deus convida as pessoas deste mundo para que venham receber salvação por meio de Jesus, invocando-o como Salvador, aceitando-o em seu coração. Tanto que a expressão seguinte é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe essa expressão, todo aquele. Ela universaliza, ela não qualifica o que crê. Não é para que um eleito incondicionalmente para a salvação creia, não é para que alguém que é judeu creia, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto a expressão mundo, como a expressão todo aquele, mostram que Jesus Cristo é o dom de Deus para o mundo oferecido irrestritamente. Mas nem por isso todos neste mundo
estão salvos. É preciso, para que as pessoas se beneficiem daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, daquilo que ele veio trazer ao mundo, é preciso que as pessoas recebam Jesus como Salvador. E o texto de João 1 é também um dos textos preferidos para o nosso discurso evangelístico. João 1 diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, a Jesus, é de Jesus que se fala nos versículos anteriores. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Muito embora Jesus seja o dom para o mundo, a oferta de Deus para o mundo, para que os que estão neste mundo, que são pecadores, possam se beneficiar deste dom, possam recebê-lo. Porque uma coisa é Deus dar o dom, outra coisa é o outro lado estender as mãos para receber. Para que as pessoas venham a se beneficiar deste dom, tem que recebê-lo. A todos quanto o receberam, receberam a Jesus, receberam o dom de Deus para o mundo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma vez, todos quantos indica uma generalidade, qualquer um. Inclusive o versículo anterior diz que ele veio para o que era seus, judeus, e os seus não receberam. Então, a todos quanto receberem, qualquer um, Deus dará o poder para que seja feito filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, mas os que recebem Jesus como Salvador. Com Jesus, que a pessoa está a receber e a aceitar em sua vida, para que ele seja Senhor e Salvador, vem este poder que a torna filha de Deus, que a faz filha de Deus. Então Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu único filho, mas para que todo o que nele crê, portanto, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos quanto receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos concluir então duas coisas. Jesus é o dom de Deus para o mundo. E receber este dom de Deus para o mundo é tornar-se filho de Deus. Mas nós acreditamos que, para além da salvação, há uma segunda experiência que o cristão deve ter em sua vida. Nós a denominamos de batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas nos interpretam mal e acreditam que nós supomos, por exemplo, que os que são batizados no Espírito Santo são crentes necessariamente mais santos, virtuosos, criando duas classes de cristãos e a possibilidade de uma ficar exibindo orgulho frente à outra. Mas nós não acreditamos que o batismo no Espírito Santo seja para a nossa santificação. A santificação é o desenvolvimento da salvação. Quando nós somos salvos, recebemos Jesus como nosso Salvador, somos tornados filhos de Deus, assim como filhos recém-nascidos, passamos a crescer pelo leite espiritual da palavra, pela comunhão com Deus, pela oração, pelo convívio com os irmãos, pela aprendizagem. Este crescimento, ele acontece como um desenvolvimento natural do que foi recebido na salvação. O batismo no Espírito Santo não nos faz mais salvos, nem nos faz mais santos, nem adiciona, complementa ou aperfeiçoa algo que diga respeito à salvação. Tudo que nos é necessário, a vida e a piedade, como diz o apóstolo Pedro em sua epístola, nós temos em Jesus, nós recebemos em Jesus. O batismo no Espírito Santo é capacitação para servir, é poder para fazer a obra de Deus, porque Jesus deu-nos uma grande comissão. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Se você imaginar quando ele deu essa ordem,
Nós não tínhamos, como agora, igrejas cristãs em toda parte do mundo, era um punhado de cristãos lá em Jerusalém, com a ordem de abalarem o mundo, de levarem o evangelho a toda parte. Jesus não nos daria uma ordem como essa, sem nos capacitar, sem prover recursos para que nós a fizéssemos. E aqui eu não estou falando de recursos econômicos, de seminários, eu estou falando de recursos da ordem espiritual. Por isso ele disse em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1:8 nós passamos a saber para que era este poder. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo, esta segunda experiência, é para concessão de poder, é para capacitação para serviço. Por isso que o batismo no Espírito Santo é que nos abre a porta para os dons espirituais. Os dons são capacitações, distinguidas pelas vocações de cada crente. Nem todos terão o mesmo papel no corpo de Cristo, na obra de Deus. Mas a uns Deus dá a palavra da sabedoria, a outros a palavra do conhecimento, a outros o dom de discernir espíritos, a outros os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro as línguas interpretáveis e a outro as interpretações das línguas. Esses dons são para a edificação do corpo de Cristo e para confirmar a palavra pregada. Quando Jesus disse em Marcos, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ele acrescentou, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Note, Jesus não apenas lhes deu a ordem de pregar, mas fez promessa de acompanhá-los nisso, de fazer com que sinais acontecessem. E estes sinais, em grande parte, vêm por este poder infundido em nós, no batismo no Espírito Santo. Uma das coisas mais esdrúxulas e esquisitas na teologia de alguns é que eles dizem que a grande comissão está valendo hoje. Não retrocedem quanto a isso. Não, dizem eles, Jesus ordenou e isso deve ser cumprido. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele o disse, mas eles não acreditam no que Jesus colocou, emendando com esta ordem a promessa. Ele disse, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em serpentes. Em certas situações, bebendo coisas mortíferas que alguém lhes dará para impedir a obra, Deus os protegerá, não lhes fará dano algum. Eles então fazem um recorte no texto. E fica tudo esquisito, porque coloca Deus na posição de injusto. Ele mantém perpétua a sua ordem e ele não mantém perpétua a sua promessa de capacitação. Como se ele quisesse que nós fizéssemos ainda hoje o mesmo que foi feito na época apostólica, sem que nós hoje tivéssemos direito aos mesmos recursos que ele proveu para os crentes naquela era. Isso não tem o menor sentido. Se vale a grande comissão para hoje como uma ordem, vale a promessa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A promessa de capacitação. Jesus, meus irmãos, falou desta promessa, chamando-a de batismo no Espírito Santo. A Bíblia, às vezes, chama de enchimento do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E, às vezes, ela fala só em dom do Espírito Santo. Porque o poder para serviço, na Bíblia,
está de modo particular associado ao Espírito Santo. Foi ele que ungiu e capacitou os profetas. Até o próprio Jesus, enquanto homem, fazendo-se homem, até os 30 anos não operou milagres. Somente aos 30, após ser batizado no Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele fez os milagres. Ele fez os milagres enquanto homem, não pelo poder de sua divindade, enquanto segunda pessoa da Trindade, mas ele fez os seus milagres na relação com a terceira pessoa da Trindade, como homem ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia faz quase que uma identidade entre ser revestido de poder e receber o Espírito Santo, e receber o dom do Espírito Santo, porque é aquilo que lhe é peculiar conceder. E aqui nós voltamos para o ponto de partida. Nós vimos que Jesus é o dom de Deus para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o mundo. O Espírito Santo não é o dom de Deus para o mundo, é o dom de Deus para a igreja, para aquele que já é crente. O mundo precisa de Jesus e a igreja precisa da plenitude do Espírito Santo. O incrédulo tem que aceitar Jesus e o crente tem que buscar a plenitude do Espírito Santo. Em João, no capítulo de número 14, diz assim a Bíblia, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Note agora o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse que o Espírito Santo, o mundo não pode receber. Deus deu pelo mundo, Jesus. Todos do mundo que o receberem serão tornados filhos de Deus. Jesus é o dom de Deus para o mundo, mas o Espírito Santo é dom de Deus para a igreja. O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Logo, algum relacionamento preliminar com o Espírito Santo deve existir para se receber o Espírito Santo dessa forma. Alguém talvez diga assim, pastor, mas podemos dizer que um crente que aceitou Jesus não tem o Espírito Santo? Não exatamente, ele tem o Espírito Santo. Note, até o mundo, de certa maneira, recebe, antes da conversão, a influência do Espírito Santo. Aqui em João 16, por exemplo, Jesus diz assim no versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ninguém é convertido a Cristo sem que o Espírito Santo haja sobre ele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E é possível que alguém seja convencido disso pelo Espírito Santo e não dê o último passo de se arrepender e crer. O Espírito Santo age no mundo, mas ele não é dado ao mundo. Ele age sobre o mundo a partir da igreja que está pregando o Evangelho ao mundo. Agindo sobre a consciência dos incrédulos, despertando para que vejam a culpa, procurando contristar o homem para arrependimento, dando testemunho de Jesus pela palavra pregada para que ele acorra a Cristo com fé. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, de certo modo, está em você. Mas não foi a ele que você convidou para vir ao seu coração, foi a Jesus. Nenhum pregador diz assim no culto, quem quer aceitar o Espírito Santo, vem à frente. E seria herético dizê-lo, porque seria atribuir a obra da salvação à terceira pessoa da Trindade, quando ela foi executada pelo Filho, por Jesus.
Nós convidamos a pessoa a aceitar Jesus. Mas Jesus não está fisicamente aqui e muito menos vai entrar fisicamente em alguém. Então a pessoa vai receber Jesus, e como é que Jesus vai entrar nela? Através do Espírito Santo. Mas note, o Espírito Santo aí está entrando no crente para trazer a Cristo, a quem ele invocou, a quem ele chamou. Dizer que o Espírito Santo é o dom de Deus para a igreja, especificamente, não é excluir as outras obras que ele faz. Mas quando ele convence o mundo do pecado, ele está agindo sobre o mundo para trazer as condições de arrependimento, não está se tornando o dom de Deus para o mundo. Quando alguém aceita Jesus, ele está vindo a esta pessoa comunicar Jesus a ela, fazer Jesus presente no coração dela. Então, todo crente tem o Espírito Santo enquanto transmissor da vida de Jesus, o comunicador de Cristo. Mas nós devemos receber também o Espírito Santo de forma consciente. O Espírito Santo enquanto Espírito Santo. Não é recebê-lo através de Cristo, a quem invocamos conscientemente, mas é recebê-lo num ato definido, buscá-lo nominalmente, pedir a Jesus que nos dê o dom do Espírito Santo. E se Jesus é trazido às nossas vidas pelo Espírito Santo, mas ele em nós está, enquanto isso, reconhecendo-se na identidade de Jesus, fazendo a ponte entre nós e Jesus, no batismo no Espírito Santo, ele vem em sua própria identidade trazer aquilo que é inerente a ele, poder para serviço, o que ele trouxe aos profetas do Antigo Testamento, o que ele trouxe ao próprio Cristo, quando se fez carne e habitou entre nós. Então, nós podemos fazer uma comparação de João 3,16 com João 1,14. Afinal de contas, são duas passagens do mesmo evangelho, do mesmo escritor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o dom de Deus para o mundo. Em João 14 fala do Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Portanto, um dom que é para a igreja. Jesus é dado à pessoa para ela se tornar filha de Deus. Como diz lá em João 1,12. A todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos a Jesus para nos tornarmos filhos de Deus. Mas o batismo no Espírito Santo é dado a quem já é filho de Deus. O dom do Espírito Santo não é para fazer a pessoa filha de Deus. É para aquele que já é filho de Deus. É um dom de Deus para os filhos. E Lucas deixa isso muito claro, no texto que nós lemos aqui no início, 12, 13, qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial saberá dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ele fala de um filho pedindo ao pai, e diz que um pai não vai dar o que é ruim para um filho que lhe pede uma coisa boa. E diz que o Pai Celestial sabe dar para os seus filhos o Espírito Santo, quando estes lhe pedem. Portanto, é um dom de Deus para a igreja. No livro de Atos, eu vou fazer alusão a duas passagens. Atos, capítulo de número 8, diz assim: Atos 8, a partir do versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João,
Que palavra de Deus foi recebida em Samaria? Aquela concernente a Jesus. Veja aí o verso 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia e estava atônito. Aí então diz os apóstolos que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Note, eles receberam a palavra de Deus crendo, se batizando. E a palavra de Deus que eles receberam era sobre Jesus. O verso 12 diz que Filipe pregava sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. Estes que receberam a palavra, receberam Jesus como seu Salvador. Como diz lá em João 1, para serem tornados filhos de Deus. E aí diz no verso 15, os quais, refere-se a Pedro e João, que lá em Jerusalém souberam do que havia acontecido a Samaria, que estavam indo para lá, os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram por eles, por esses crentes de Samaria, que aceitaram Jesus, que foram batizados nas águas, para que recebessem o Espírito Santo. Note, Pedro e João, irmãos, foram lá para orar por pessoas crentes, que receberam a palavra de Deus, que era sobre Jesus, logo receberam a Jesus, que haviam sido batizadas nas águas. No entanto, não haviam recebido o dom do Espírito Santo, porque Pedro e João foram lá para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. O verso 16 diz, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Note, eles haviam sido batizados em nome de Jesus, confessando o nome de Jesus, fazendo confissão do nome de Jesus, eles haviam invocado Jesus como Salvador de suas vidas e desceram as águas com base nessa fé. Eu já vi alguém dizer o seguinte, o batismo no Espírito Santo foi só no dia de Pentecostes. Depois, pessoas podem até ter recebido o Espírito Santo por alguma razão, mas não se deve chamar isso de batismo no Espírito Santo. A maior prova de que devemos chamar de batismo no Espírito Santo é o verso 16. Olhe o contraste. Porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Como que essa descida do Espírito Santo fosse também um batismo. Eles não haviam recebido sobre si a descida do Espírito Santo, mas tinham somente o batismo em nome de Jesus. Quando ele diz somente, é porque o descer do Espírito Santo era também um batismo. É como se dissesse, eles não haviam recebido o batismo no Espírito Santo, mas somente o outro, o das águas. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está claro aqui que o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é uma experiência subsequente, posterior à conversão, para aqueles que já têm a Jesus, que já o invocaram, confessaram, foram ou puderam ter sido mergulhados nas águas batismais, com base nessa confissão. E note que Pedro e João foram orar para que eles recebessem. Deveria essa experiência ser buscada, ser anelada, ser desejada. Houve uma oração comunitária para que ela acontecesse. É uma coisa estranha, mais uma vez, que pessoas hoje acreditem que o batismo nas águas tem que se cumprir. Nós temos que batizar nas águas. Mas nós não temos que orar pelas pessoas para elas receberem o dom do Espírito Santo. Por quê? Se o convertido daquele tempo, depois de batizado nas águas, se orava por ele para ele ser também batizado no Espírito Santo, por que que nós vamos aceitar que continua válido o batismo nas águas? Mas não a necessidade de se buscar e receber o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, há muita teologia feita para fugir das responsabilidades, para justificar a mediocridade e a descrença.
Nós não temos nenhuma razão para acreditar que não seja assim nos dias de hoje. É porque era apostólica, mas não era apóstolo que estava recebendo, não. Eram pessoas crentes. Por que é que estas pessoas comuns poderiam receber isso na era apostólica e fora da era apostólica ninguém mais recebe? Deus está limitado por homens, mas são limites que as pessoas impõem na sua teologia fabricada, em função da fuga da responsabilidade de ter mais de Deus e da incredulidade. Em Atos 2, 38, Pedro disse o seguinte: eu acho que o pastor lá está atrás de algum carro aí. Qual é a placa, pastor? HXK0115, se for de alguém, irmãos, HXK0115, se esse carro for de alguém, veja lá que deve estar atrapalhando alguma coisa. Atos 2, 38 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, a promessa está universalizada no tempo e no espaço. Agora observe o que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Quando nós somos batizados, somos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da parte do ministrante. Mas da parte do que vem para ser batizado é em nome de Jesus, porque ele é exigida a confissão do nome de Jesus como condição. Note, o arrependimento e o nome de Jesus confessado para batismo está antes do receber o dom do Espírito Santo. Até o próprio batismo, por mais comumente as pessoas serem primeiro batizadas nas águas, depois no Espírito Santo, é uma ordem que tecnicamente não é rigorosa, mas é a normalidade, está entre o arrependimento e a fé e o batismo no Espírito Santo. E mais, ele coloca a remissão de pecados também antes. Quando eu me arrependo e vou confessando o nome de Jesus para receber o batismo nas águas, eu não apenas recebo de quem vai me batizar a imersão, mas eu recebo de Deus, porque vim arrependido e confessando o meu pecado, a remissão de pecados. O recebereis o dom do Espírito Santo, que está inclusive no futuro, recebereis. É para aquele que já se arrependeu, confessou o nome de Jesus, poderá ter sido até batizado nas águas e já está certo de sua remissão de pecados. Vamos a Atos 19 agora. Atos 19, a partir do versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, note, alguns discípulos, pessoas convertidas pela pregação de Paulo, que antecedeu, pela pregação de Apolo, que antecedeu Paulo naquela região. Quando Paulo viu alguns discípulos, disse-lhes, versículo 2, recebestes vós o Espírito Santo tendo crido? Paulo não perguntaria isto se todo crente tivesse de modo imediato o dom do Espírito Santo. Mas ele está perguntando se aquelas pessoas, tendo já crido, haviam recebido o Espírito Santo. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pastor, como é que alguém não sabe que existe o Espírito Santo? Eles sabiam. É porque nós temos que nos familiarizar com a linguagem da Bíblia. Por exemplo, em João, capítulo 7, Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o texto seguinte diz assim:
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porquanto Jesus não havia sido glorificado. Essa é a nossa tradução para o português. Sabe como é que está no original grego? Porque o Espírito Santo ainda não era. Isso significa que então, antes de Jesus aparecer, antes de alguém crer em Jesus, o Espírito Santo não existia? Não. Quando Jesus disse, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva, e a Bíblia diz isso, ele falou do Espírito Santo, que ainda não era, eu tenho que deduzir o resto da frase, que não era ainda os rios de água viva. O Espírito Santo já existia, mas ainda não havia atuado dessa forma que Jesus estava falando. Ele ainda não era esse rio de água viva no coração dos que criam. Isso viria através de Jesus. Quando aqui Paulo pergunta, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles dizem, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, quer dizer, não ouvimos que haja Espírito Santo para ser recebido. Eles sabiam sobre o Espírito Santo, mas não sabiam, é o contexto da frase, não sabiam que havia Espírito Santo ainda a ser recebido. Tanto que no verso 3 diz assim, perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Muito embora estas pessoas fossem crentes em Jesus, eles haviam sido batizados no batismo de João Batista. E não havia um pregador que mais falava no Espírito Santo que João Batista. João Batista falava que o Espírito Santo desceria sobre o Messias em forma corpórea de pomba, que ele era o que batizaria no Espírito Santo e fogo. Se essas pessoas haviam sido batizadas no batismo de João, se elas sabiam sobre o batismo de João, elas sabiam que existia Espírito Santo, mas não sabia que existia o Espírito Santo a ser recebido como um dom. E por que é que elas foram batizadas no batismo de João? Porque quem as evangelizara fora Apolo. Apolo era crente em Jesus, mas só conhecia o batismo de João, que era sob confissão de pecados, e não sob a confissão pública de Jesus. Diz aqui a Bíblia em Atos 18, versículo 25, acerca de Apolo, que evangelizou estas pessoas. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Eu posso concluir que Apolo tinha uma doutrina incompleta sobre o batismo, mas eu não posso dizer que ele tinha uma doutrina incompleta sobre Jesus e a salvação, porque a Bíblia diz que ele era instruído no caminho do Senhor, a Bíblia diz que ele ensinava com precisão, com diligência, as coisas concernentes a Cristo. Então ele pregava a salvação com muita clareza, era muito instruído sobre a salvação. Mas ele não havia ainda sido corrigido quanto ao batismo. Ele foi com Apolo, diz aí, com Priscila e Áquila, o versículo 26 diz, e começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. E então, Áquila e Priscila lhe ensinaram o batismo na forma ritualística cristã. Estas pessoas aqui ouviram Apolo. Paulo as chama de discípulos. Eles haviam sido convertidos pela pregação de Apolo, conheciam Jesus, estavam apenas incompletos no ensino do batismo. Mas no versículo 4 diz assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, que era sob confissão de pecados, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, foram batizados no ritual correto, confessando o nome de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Eu quero que você preste atenção a uma coisa aqui. Mesmo que você achasse que essas pessoas não eram crentes antes de Paulo chegar, na hora que Paulo as batizou em nome de Jesus, você tem que admitir que elas já eram crentes. Que eles foram batizados em nome de Jesus, batizaram-se confessando o nome de Jesus. Mas Paulo só resolve orar por elas, para elas receberem o batismo no Espírito Santo, depois que elas confessam o nome de Jesus e são batizadas. Se não eram convertidas antes, eu creio que eram, foram pelo menos antes que Paulo as batizasse, porque batizaram-se confessando o nome de Jesus. Mas o fato é que mesmo assim a subsequência continua. Foi depois disso que Paulo impôs as mãos sobre elas.
E veio sobre elas o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e falavam em línguas, a evidência, e profetizavam, já estavam no mundo dos dons espirituais, das capacitações de Deus. Meus irmãos, nós não temos nenhuma razão para crer que não seja assim hoje. Inclusive, eu quero que você observe que toda vez aqui que pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, nem todos os exemplos são esses, mas nesse caso aqui, na casa de Cornélio, no dia de Pentecostes foi diferente, mas nesse caso, no caso lá de Samaria, eles impunham as mãos, eles tinham essa prática de impor as mãos para orar pelas pessoas, para elas serem batizadas no Espírito Santo. Eu pergunto, essas igrejas que não creem na atualidade dos dons, que não creem no batismo do Espírito Santo, elas impõem mãos? Não. Porque não tem razão para fazê-lo. Tem razão para fazer aquele que crê, que vai impor as mãos sobre os enfermos e ele vai ser curado. Que vai impor as mãos e orar e a pessoa ser batizada no Espírito Santo. E a Bíblia fala da doutrina da imposição de mãos. Então, nessas igrejas, a doutrina da imposição de mãos acabou. E a doutrina da imposição de mãos, para a Bíblia, não é doutrina profunda, não, é doutrina de base. Então a gente vê como essas igrejas estão infantilizadas quanto à doutrina cristã. Veja lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, a partir do 1. Por isso, deixando os rudimentos, ou seja, as coisas elementares, mais básicas, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Vamos para coisas mais profundas. Não lançando de novo, não tendo que explicar de novo. O fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, por que é que está no plural? Porque tem o batismo no corpo de Cristo, que é quando você aceita Jesus, que é representado no batismo nas águas, e tem o batismo no Espírito Santo. E logo depois que ele fala de doutrina dos batismos no plural, que inclui o batismo no Espírito Santo, o que é que ele coloca? E da imposição de mãos. Note, ele relaciona a doutrina dos batismos com imposição de mãos. A prática da igreja primitiva era batizar nas águas e depois se impor as mãos para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. Aqui está colocado como rudimento, como base, como a coisa mais elementar da doutrina de Cristo. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Meus irmãos, sem o batismo no Espírito Santo, sem o ensino do batismo no Espírito Santo, uma igreja está aquém até dos rudimentos. Está como aqueles discípulos de Éfeso, nem sequer sabemos que haja Espírito Santo para ser recebido. Nós vivemos num tempo que tem algumas peculiaridades. Eu já atravessei muitos tempos e muitos problemas diferentes entrando no mundo evangélico. Já houve tempo em que minhas pregações atacavam o culto aos cantores. Crentes que faltavam cultos, mas estavam nos shows gospels. Crentes que iam para uma igreja porque ela trazia muitos cantores para lá. Muitos desses cantores falharam moralmente, fracassaram, porque buscavam glória para si. Uma autopromoção enorme, uma sede de lucro, shows pagos, tornando-se em verdadeiras estrelas, verdadeiros astros do mundo evangélico. Hoje em dia eu noto que isso não é tão forte. Hoje em dia é o culto às grandes figuras teológicas. De alguma maneira, os crentes passaram a gostar, não de pregações, mas de palestras. Não da pregação confrontativa, mas das grandes preleções. E figuras teológicas de destaque
ganham foco, ganham atenção. As pessoas querem estar nos congressos em que estas pessoas se encontram, querem bater foto ao lado delas. Elas passam a vê-las como estando num degrau de intelectualidade superior. O que elas veneram nestas pessoas não são os joelhos curvos e os olhos úmidos. Não é que elas saem às ruas buscando os perdidos, acolhendo os caídos. É que elas são teologicamente sofisticadas, estão bem amparadas por grandes editoras. E as pessoas se sentem associadas com elas, ascendendo em posição intelectual. Adotar a teologia delas é olhar para aquilo em que eles anteriormente acreditavam e dizer como eu era bobo porque acreditava naquilo ali. Só ignorante acredita naquilo ali. E eu vejo hoje inúmeros ex-pentecostais migrando para um calvinismo rígido e se achando superiores, como que tendo tido agora acesso a um conhecimento privilegiado. E eles olham para o que eles eram, para o que os outros cristãos mais simples da comunidade em que estão ou a que pertenciam, e eles dizem como eles são ignorantes, como são rasos. Há pessoas, irmãos, que não estão mais tendo nem o senso crítico. Um grande teólogo americano, extremamente cultuado, veio dar uma palestra e chegou a dizer que a pedra sobre a qual a igreja estava edificada não era Jesus, a quem Pedro confessara, mas Pedro. E eu repliquei essa doutrina errada, que aparenta-se com o romanismo. E eu vi pessoas que formaram-se em teologia, pessoas que têm história, defendendo, que antes não pensavam assim, mas que agora se sentem constrangidas a pensar, porque o fulano de tal disse, e se elas não pensarem como eles, elas estão na outra classificação, dos ignorantes, dos bobos. E, meus irmãos, essa baixa estima e essa vontade de se associar com estas figuras é extremamente preocupante. Porque a teologia dessas pessoas não é a teologia sadia. Essas pessoas não creem nos dons, não creem no batismo no Espírito Santo. O que lhes dá pedestal são os grandes congressos e editoras, mas lhes falta a unção do Espírito Santo, nos termos da Bíblia. Essas pessoas não creem no arrebatamento antes da grande tribulação e no reinado literal de Jesus sobre a terra durante o milênio. Eu nunca pensei que ia ver isso, mas eu vejo hoje crentes chegando para mim e dizem, pastor Glauco, você não acredita no milênio literal, no arrebatamento pré-tribulacional, não. Eu disse, acredito. Pastor, você, um homem tão culto, acredita nisso? Porque quando as pessoas ficam incrédulas sobre dons espirituais, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a possibilidade de Deus agir operando milagres, imagine elas acreditarem que Jesus vai descer a essa terra aqui, vencer o anticristo e implantar seu reino lá em Jerusalém. Ou raptar a igreja às escondidas, antes da grande tribulação vir. Elas jogam as intervenções de Deus para o momento final, em que essa história encerra e a eternidade começa. Mas elas não acreditam em interrupções no curso histórico, por intervenções miraculosas de Deus, sejam os milagres, seja o arrebatamento, seja o milênio. E estamos vendo uma teologia racionalizada, que nega os dons, que nega o batismo no Espírito Santo, que nega o milênio literal, que nega o arrebatamento pré-tribulacional da igreja.
Um grande teólogo inglês, antes que morresse, ele disse: não falei até agora isso, porque não queria escandalizar. Ele disse antes de morrer: mas eu não acredito mais no inferno eterno. Eu acredito que os ímpios vão para o inferno e em algum momento eles desaparecerão, não ficarão padecendo lá eternamente. Isso ofende a razão humanista do homem natural. E pessoas que admiravam este grande teólogo, mas não pensavam isso, de repente, depois da morte dele, sabendo que ele pensava assim, agora estão pensando. Porque ele disse, não porque a Bíblia diz. Qual é o seu respaldo? É o nome dele. Não, fulano de tal acredita nisso, acreditou nisso. E as coisas estão indo adiante. Tem um grande teólogo nos Estados Unidos que diz que já acredita numa espécie de purgatório. Tem um grande teólogo vivo na Inglaterra que não acredita mais que a alma seja imortal. Que depois de morto, o crente deve esperar a ressurreição física apenas. E pessoas sem nenhum senso crítico, sem nenhum exame bíblico, porque elas disseram, vão lá. E o problema não está só no mundo abstrato das teorias, das interpretações, não, também da prática. Entre esses grandes figurões, muitos estão dizendo que o dízimo é da lei, que crente no Novo Testamento não dá o dízimo. Ou seja, que em vez de a graça ter tornado o crente melhor do que o fariseu, tornou ele inferior ao fariseu. Pessoas avarentas, que formam teologia para os avarentos. Alguns estão dizendo que beber socialmente não tem problema. Porque eles querem ser society. Pensam que eles vão beber cerveja, não querem beber vinho, é champanhe. E pessoas olham para nós que dizemos isto é errado e dizem que pessoa tacanha, crente de mente fechada. Meus amados irmãos, nunca houve avivamento que não começasse lá embaixo. Nunca houve. João Wesley e George Whitefield foram expulsos dos púlpitos da igreja anglicana. Pregaram lá para valer, disseram a cristãos, entre aspas, antigos, que eles não eram crentes e que tinham que se arrepender. Lhes foram negados púlpitos, foram para as ruas. E começaram a procurar os desvalidos, os caídos. A igreja anglicana se inquietava com eles, porque eles pregavam por toda parte e ajuntavam multidões que nem mais em templos cabiam. Se a igreja anglicana resolvesse abrir para eles, não tinha igreja anglicana que coubesse as multidões que eles ajuntavam. E durante as pregações dele, pessoas gritavam. Alguns gritavam sentindo a força dos seus pecados, outros gritavam por misericórdia. E alguns disseram, vocês são fanáticos. Vocês fazem barulho demais. João Wesley disse, vocês estão nos julgando pelo motivo errado. Deixa a gente fazer barulho, deixa o povo gritar. Não julguem por isso, não julguem. Quantos bêbados deixaram a bebida? Quantas prostitutas deixaram a vida ímpia? Olhem para vidas transformadas pelo poder de Deus. Ele chegou num lugar e o representante da igreja anglicana disse, vá pregar na sua paróquia. Aqui não é a sua paróquia. Ele disse, a minha paróquia é o mundo. Mas Wesley disse uma vez em resposta aos anglicanos, ele disse, não se preocupem, eu não concorro com vocês. Vocês querem os sofisticados, vocês querem os intelectuais, nós não concorremos com vocês, nós estamos atrás daqueles que vocês não querem, nós estamos buscando os bêbados nas sarjetas, nós estamos buscando as prostitutas nos prostíbulos. E o avivamento veio através de homens assim. A igreja primitiva era assim. Jesus disse aos fariseus, as prostitutas e os beberrões entram na frente de vocês no reino de Deus.
Nós ouvimos falar dos ilustres pais da igreja e louvamos a Deus pela vida deles, defenderam a fé, deixaram obras escritas, mas eles não eram os que enchiam a igreja no período primitivo. Lhes deram boa doutrina, mas era o homem comum que evangelizava o outro. Era o carpinteiro que evangelizava o cliente. Era o vendedor de rua que evangelizava o outro. Eram pessoas simples, ganhando pessoas simples. E os senadores romanos diziam: essa religião cristã é a religião da ralé, é a religião de escravos. Mas foi essa ralé que mudou a história. Quando os metodistas, após a morte de Wesley, ficaram sofisticados demais, também levantaram seus templos. Muitos daqueles que Wesley havia colhido nas ruas, agora restaurados, trabalhadores, progrediam, viraram homens de boa posição social. A nova geração era outra. Queriam sair da evangelização nas ruas. Aí Deus levantou o exército da salvação, que era composto por ex-metodistas que disseram: se vocês não querem, nós vamos. Quando o exército da salvação descompensou, eles faziam muitas obras sociais, levantavam hospitais, ajudavam os necessitados e evangelizavam. Mas depois foram só para esse negócio de social, abandonaram a pregação. Aí Deus levantou um movimento de santidade. Um movimento de gente que tremia, dava espasmo, gritava. Gente barulhenta. E o movimento de santidade foi ficando sofisticado, criando grandes convenções, ficando sofisticado. Aí vieram os pentecostais. Lá na Rua Azusa. Aleluia, os jornais de Los Angeles diziam: tem um povo reunido aqui que não deixa ninguém dormir. Eles gritam noite adentro. E Deus operou através daquelas pessoas. Meus irmãos, nós não devemos sentir uma baixa estima e buscar elevação em grandes figuras. Você é um cidadão do reino. A promessa diz respeito a você. A unção é para você. Aleluia! Smith Wigglesworth pregou a multidões, orou pelos enfermos, eles eram curados. Era um encanador. Porque Deus opera pelos simples. E estas pessoas tão sofisticadas em teologias, tropeçam em versículos tão claros e não creem no poder de Deus. E não creem na unção de Deus. Quando eu pregava em Pacajus, no começo, lá em Lagoa Seca, não tinha farmácia por perto, não tinha nada, irmãos. Quando um doente chegava no culto, ou Jesus ia curar ele, ou ele ia morrer ali. Não tinha saída. Mas a gente orava e Jesus curava. Eu lembro-me de um culto, que chegou uma mulher com uma ferida na batata da perna. Toda a vizinhança sabia. E ela chegou lá: orem por mim. E nós oramos por ela. Quando ela amanheceu, o dia a ferida não estava mais lá. O culto, a outra semana, estava lotado. Porque onde a coisa aperta, a fé se sente exigida. Provoque-se a fé. Provoque a ter fé. Tem gente que diz: eu queria tanto, vem enfermo sendo curado. Então o que você está fazendo aqui? Vá para os hospitais. Vá para as circunstâncias que criam as possibilidades. Mas nós vemos isso, essa acomodação. Quando nós temos tudo, tem farmácia ali na esquina, tem isso, tem aquilo, a primeira coisa que a gente pensa é na farmácia. Eu me coloco junto com vocês. Nós temos que pensar duas vezes. Uma para... que é aquela que vem no ímpeto: não, eu vou lá, é a outra vez: não, mas peraí, vou orar. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aleluia!
E hoje em dia, irmãos, a igreja tem influência na sociedade, tem canais de televisão, algumas igrejas que não merecem o nome de evangélicas, outros têm programa de rádio, tem influência, pessoas importantes se dizendo crente, até uma força política aí existe. E o pessoal está deixando de buscar o poder de Deus. Não é a influência. Não é ter amigos em elevada posição, não é ter acesso a isso, aquilo, é o poder de Deus que muda a história. Se a igreja continuar com isso, irmãos, ela não vai passar de um partido político, ela vai ser absorvida por este mundo, ela vai perder o senso da cruz, ela vai querer resolver perseguição com ação judicial, ela vai tentar processar quem fala mal do cristianismo em vez da glória a Deus, por sermos achados dignos de sofrer pela causa do evangelho. Nós temos que abrir a boca e crer na palavra. A nossa armadura tem muita arma de defesa. Tem o capacete da salvação, tem a espada, tem os calçados com os pés com o evangelho da paz, couraça da justiça, mas só tem uma arma. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa geração não está precisando de políticos nem de estadistas cristãos, está precisando de profetas, está precisando de gente ungida pelo Espírito Santo. Veja o ministério de Jesus como foi. Lá em Lucas, a Bíblia diz assim, capítulo 3, verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Eita, crente, a gente tem que orar para o céu se abrir. Orar para o céu se abrir. Versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Jesus aqui orou, dando-nos exemplo. Quando foi batizado no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele. Do Jordão, Jesus foi para o deserto. Como é que Jesus foi para o deserto? Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando ele saiu do deserto, como é que ele estava? Versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele foi ler para mostrar porque é que ele estava diferente agora. Veja o que ele leu, versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia, veja a capacitação, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me capacitou com poder para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meus irmãos, Jesus, até os 30 anos, quando foi batizado nas águas, viveu uma vida normal, lá na casa dele, como carpinteiro, com o pai e a mãe. E agora, de repente, é este homem ungido no Espírito Santo, fazendo tudo isso. As pessoas ficaram espantadas. Veja o versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro, filho de José? O que é que aconteceu? Aleluia! Quando o fogo toca, tudo muda. Aleluia!
Moisés saiu do Egito e virou um pastor de ovelhas, mas viu uma sarça ardente, e quando se encontrou com o fogo, não era mais um pastor de ovelhas, não, era o libertador de Israel. Isaías entrou na presença de Deus desconsolado, mas foi tocado na boca por uma brasa de fogo, e agora estava dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O fogo transformou discípulos em apóstolos. Aqueles discípulos amedrontados no dia de Pentecostes agora tinham coragem, porque foram cheios do Espírito Santo, porque receberam poder do céu. Aleluia. Quando eles começaram a agir pregando, orando, olha o que a Bíblia diz em Atos 4:13. Fala das autoridades judaicas. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O povo, quando viu Jesus, quem é esse? Não é o filho de José, o carpinteiro? Quando viram os apóstolos, como é que pode? Esses homens são iletrados. Mas tinha agora a unção do Espírito Santo. Agora quer ter poder, diz lá em Lucas: pedi, buscai, batei. É lutando, é clamando, é crendo, é confiando nas promessas. Aleluia, a Bíblia gradua: pede, bate, não pede, busca e bate. Começa pedindo, mas pedir ainda é pouco. Aí entra para buscar, e já está clamando, dando suspiro. Depois está demorando muito a chegar, já está começando a bater. Mas tem que chegar, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Se homens maus sabem dar o que é bom para os seus filhos, o nosso Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, crente, que já foi batizado no Espírito Santo. Isso não é para uma vez, não. Pastor, o dom é perdido? Não, mas pode adormecer. Por isso que Paulo diz: desperta o dom que há em ti. Aleluia! E este dom só é despertado com oração. Só é despertado com oração. Aleluia! Pare de viver do passado se lembrando do que ficou para trás, crente. É no joelho que você reencontra. É no clamor que você recebe. Aleluia, aleluia. Em Atos 4 estavam lá Pedro e João, que no dia de Pentecostes haviam sido cheios do Espírito Santo e falado em outras línguas, mas estavam lá orando, clamando junto, e a Bíblia diz: foram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar, e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Estevão, o primeiro mártir, o homem que ganhou Paulo para Jesus, que ninguém resistia à sabedoria com que ele falava, que operava sinais e prodígios, que os acusadores rangiam dente com ele, e ele ficava com o rosto de anjo, que quando resolveram matá-lo, ele disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia diz: ele era cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Quando o coxo foi curado por Pedro e João, a multidão se ajuntou. As autoridades quiseram constranger os apóstolos, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo, aleluia, falou com unção do céu, com poder do alto. Meus irmãos, o que a igreja do nosso tempo precisa redescobrir é o poder da oração. É o poder da oração. Nossos cultos de oração têm que encher, grupos familiares têm que orar, aleluia. Se algum irmão está com problema, clama a Deus. Se está enfermo, vamos orar para que ele seja curado, porque nós servimos ao Deus vivo. O teu coração está frio, derrama a tua alma diante de Deus, meu irmão. Briga lá,
briga lá até sair. Aleluia. Tinha irmão no início da nossa igreja que quebrava um banco aqui. Os Quakers eram os tremedores que oravam enquanto tremia. Tinha irmão que era quebrador de banco. Porque começava a clamar e bater no banco, quando via o banco estava partido em dois. Nós precisamos dessa sede outra vez. Sede outra vez. Aleluia, porque a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque disse Paulo, o reino de Deus não consiste em palavras. Aleluia! Jesus perdoou pecados. E quando alguém não acreditou, ele disse: o que é mais fácil para eu dizer para ele? Perdoar são os teus pecados, ou levanta e anda, para que vocês saibam que eu perdoo pecados, que o Filho do Homem perdoa pecados. Eu te digo, em nome de Jesus, levanta, toma teu leito e vai para casa. O homem não só se levantava e andava, não, ainda levava a cama para casa. Aleluia. Meus irmãos, Jesus exaltou a fé de quem acreditava que ele podia operar. A mulher cananeia clamava pela filha: Senhor, Senhor, cura a minha filha. Ela não era de Israel. E Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, eu vim para os judeus agora, estou pregando para eles, e vou dar para os cachorrinhos aí, para os gentios. Mas a mulher disse: olha, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na tua mesa. Sabe o que ela queria dizer? Se uma mesa que tu tem para os teus filhos é tão farta, que cai pelas bordas, e até os cachorrinhos comem lá embaixo. Jesus disse: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Se fosse hoje, alguém desses aí ia dizer: tua teologia está errada, mulher. Tua teologia está errada. Vai procurar lá o psicólogo, o psiquiatra, para de incomodar, não é assim, não tem milagre não. Tua teologia está errada. Mas Jesus diz: grande é a tua fé. Aleluia. Foi um homem até Jesus, um centurião, para pedir pelo seu servo também. Jesus disse: vamos lá, eu vou na tua casa. O centurião disse: não sou digno de que tu entre na minha casa, não. Eu sei o que é autoridade. Eu tenho gente debaixo da minha autoridade. Eu também estou debaixo da autoridade. E eu sei que quem tem autoridade diz: vai, vai. E eu acredito que o Senhor tem autoridade. Daqui mesmo diz uma palavra que o meu servo lá vai ser curado. Jesus disse: nunca vi em Israel tamanha fé. Aleluia, vamos crer, irmãos. Quando Jesus operava, ele dizia: seja segundo a tua fé. O problema não é o poder dele que diminuiu, não. É que a nossa fé está pequena. Nossa proporção de recebimento está pequeno. Nossa capacidade está estreita. Mas vamos encher o vaso. Porque o vaso cheio vai precisar se alargar para encher mais. E quando se encher mais, vai precisar do enchimento ainda maior. E assim sucessivamente. Vamos clamar, vamos orar e vamos crer. Jesus disse a Marta, quando ela estava desesperançada do estado de Lázaro, morto há 4 dias, ela disse: se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E ele trouxe Lázaro à vida. Aleluia. Igreja quer ver a glória de Deus. Vamos crer. Vamos orar. Vamos orar. Não seja só audiência no banco, não. Curve os seus joelhos, clame ao Senhor, participe de reuniões de oração, ore em casa, que é um 2020 glorioso. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O crente de joelho fica mais alto. Aleluia. Não é aos pés de homens, de figuras humanas, é aos pés de Jesus. Aleluia. Homens não têm nada para dar. É Jesus que tem.
É Jesus que tem. Vamos à fonte, vamos ao Senhor e vamos ver maravilhas. Vamos ver maravilhas no nosso meio. Vamos ficar de pé.